Abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 13. Quem achou diz, glória a Deus! Versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. O que é, se eu fosse para o dicionário e eu fosse entender o que significa a palavra honra, ela tem um sentido duplo no português do Brasil, porque existe o português de Portugal, o português da Angola, o português de alguns outros países africanos. Mas falando no português do Brasil, a palavra honra, ela tem um primeiro sentido chamado reverenciar. Quem sabe o que é reverenciar? Parece, quando a gente para pensar na religião e fala de reverenciar, assusta, né? Porque a ideia de reverenciar, quando a gente pensa, eu fui católico praticante, até os 19 anos eu fui católico praticante, e quando eu pensava em reverenciar, era me prostrar diante de uma imagem, ou no meu caso, como eu era muito devoto, eu acendia uma vela e eu me prostrava diante da vela, porque eu não tinha imagem em casa. Então eu ia num canto lá na casa que eu morava com um tio meu, e eu me escondia no cantinho lá, e tinha um localzinho que ninguém ia lá, ninguém passava lá, era um beco, que tinha um buraco bem grande, porque eu morava no terceiro andar da casa, a casa tinha 3 andares, então lá, quem estava em cima, tinha uma espécie de sobra na laje, para fora da casa, e era só um corredorzinho assim, mas não tinha parede, então ninguém ia lá, porque era perigoso. Então eu ia lá, acender a minha vela escondidinha, e aí o que eu fazia diante da vela? Eu me prostrava para rezar, eu reverenciava o meu santo. Está entendendo a ideia? Porque no Brasil a ideia de reverenciar lembra ou traz à memória o catolicismo, mas isso não quer dizer que a palavra reverenciar seja isso. A palavra reverência, ela vem de respeito. Reverência vem de respeito. Quando eu olho para a palavra reverência, eu também falo de submissão. Porque quando eu falo de me prostrar, eu falo de rendição. Quando um rei era vencido na batalha, como é que ele vinha diante do outro rei? Ele se prostrava com a cabeça para baixo e os olhos no chão. Não é olhando para ele. Ele prostra olhando para o chão. Por quê? Porque ele pode bater. Ele pode matar. Ele está rendido. Amém? Tem alguém vivo? Amém. Isso quer dizer reverência. Eu reverenciar o meu líder. Parece duro, mas eu já vou dizer logo para você, irmãos, o que eu tenho para falar eu não levo para casa, tá, irmãos? Não se assuste, porque o que eu tenho para falar eu não levo para casa, não se preocupe. A Bíblia diz que eu tenho que honrar meus líderes. A Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu irmão que está do meu lado. A Bíblia diz que eu tenho que honrar o vaso mais fraco. A Bíblia diz que eu tenho que honrar as autoridades. A Bíblia diz que eu tenho que honrar as pessoas. Do que os crentes estão fazendo? Meu pai fala desse jeito, viu? A propósito, exatamente assim que meu pai fala. Nesse tom de voz assim, agradável, suave. Pelo menos falava, né? Que ele faleceu ano passado. Veja bem, 19 de maio ele faleceu. Vou falar para você uma coisa. Primeira palavra do significado de honra é reverência. E a segunda palavra é dignificar. Dignificar é algo que é digno. Quando a gente canta, né? Tem um hino antigo de quando eu era lá, digno de glória e louvores. Foi quando eu fui para a cruzada do pastor Benihim. Ele cantava, pastor Benihim levantava, né? Nós éramos 400 mil pessoas. Ele dizia assim: levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, né? Eu vi 12 paralíticos levantar naquele dia. Veja bem, dignificar é eu tratar o outro como digno de que eu sou menor do que ele. Isso é honra. Sabe o que não é honra? Pastor, estou aqui porque eu lhe honro, pastor, eu lhe honro, eu quero falar agora para os irmãos, eu lhe honro. Isso é mentira, irmão, isso é papo furado, conversa fiada. Isso é conversa
de quem é traíra. É sério. Não se assuste não, eu falo assim mesmo, na lata. O pastor já está acostumado, o pastor já está acostumado, o Alexandre está acostumando. O Alexandre frequenta a minha casa de 1 a 2 vezes por semana, né, Alexandre? Ele está começando a se assustar. É que eu não perco viagem, como eu disse, eu falo mesmo, né, Alexandre? Do jeito que eu estou falando com você, eu falo com a pastora, minha esposa, falo com qualquer um. Porque do jeito que eu sou aqui, eu sou em casa. É assim que eu sou. Aqui não tem mentira. Isso é importante, porque tem os irmãos que aqui, irmão, pastor, glória a Deus, aleluia. Mas quando sai da porta, tem uma língua aqui no cabo da boca. Difícil. Vamos voltar para a palavra, que é outra coisa do assunto hoje aqui. Então, honra, para a gente começar aqui e entender o que é honra, eu preciso dignificar e eu preciso reverenciar. E a ideia da reverência não é me prostrar, eu respeito. E o dignificar, aí é um negócio complicado. E eu quero primeiro, antes de explicar e entrar exatamente no que é a honra, eu quero falar de 2 homens que foram especialistas em desonra. E o primeiro é famoso na Bíblia. Eu quero citar o Judas. E depois eu quero falar do filho pródigo. Ou a gente pode inverter, né? Bora começar falando do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Eu vou citar, você sabe que está na sua Bíblia, quer anotar? Lucas 15. Então vamos abrir, vamos desacelerar. Vamos com calma, né? É que como é muita coisa, eu estou tentando acelerar. Lucas 15. Abre aí a sua Bíblia. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz vai ler a Bíblia em casa. Versículo 12 e 13. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Primeira coisa em relação à honra: a honra nasce dentro de casa. A honra não nasce na igreja. A honra não nasce com o pastor para os irmãos e os irmãos para o pastor. A honra nasce dentro de casa, no ventre de uma mulher. Antes de nascer, está lá no ventre, já é filho ou filha. Não importa se é homem ou mulher, se é menino ou menina. Nasceu, tem um pai, tem uma mãe. Pastor, mas eu sou solteiro. Daí? Não deixou de ser pai. Continua tendo pai. Minha mãe fugiu, me largou meu pai. Minha mãe era uma bênção, né? Largou meu pai e fugiu com um dentista. Isso é verdade, estou falando engraçado assim, mas é verdade, tá? Minha mãe deixou meu pai e fugiu com o dentista quando eu tinha 3 meses. Minha mãe sempre foi uma bênção. E aí, eu passei a não ter pai, porque ela só ficou com o dentista de 1 a 2 meses e largou o dentista, largou ela, ou ela largou o dentista, não faz, tanto faz, né? E aí ficou só eu e ela na história, então não quer dizer que eu não tinha pai. Eu fui gerado, de alguma forma eu nasci. Aí é de proveta, pega, introjeta o embrião lá com né, uma inseminação, mas tem pai. Aquele embrião saiu da onde? Alguém é pai. Todo mundo tem pai e mãe. Ah, meu pai faleceu, passado, mas eu tenho pai, tive pai. Todo mundo tem, pai e mãe. E é exatamente aí que a honra começa. Se você não honra seu pai e sua mãe, você sempre será uma farsa com seus líderes na igreja. Eu vou repetir: quem não honra pai e mãe, sempre será uma farsa na igreja, em relação a seus líderes e pastores. Por que você está falando uma coisa doida dessa, pastor? Se você não honra o seu pai, porque tem pai que é pai, meu amigo, tem pai que é pai. E se você não honra a sua mãe, que carregou 9 meses, pastor, a senhora conhece a sua mãe, você não conhece a minha, né? Eu tinha 4 anos, ela deu 5 tiros no namorado dela. Estou falando sério.
Aí o namorado dela fugiu, nunca mais voltou. Pastor. Eu tinha 6 anos, eu lembro muito bem dessa, que eu estava em casa, quando ela chegou, e o marido dela, da época, estava com uma empregada que nós tínhamos na cama. Ela foi direto, não, esse foi o que ela deu os 5 tiros. Aí ela estava, agora eu tinha, quando eu tinha 4, ela foi para uma festa, na época, namorado, que era outro cara. E aí, lá na festa, ele inventou de tirar outra mulher para dançar o tal de um forró. Pois ela pegou a garrafa de cerveja que eles estavam bebendo, ela segurou pelo gargalo, quebrou a garrafa e meteu na costa dele. Deu 49 pontos a costa dele, teve que fazer cirurgia, 4 cirurgias. Minha mãe, incrível, ela é desse tamanho. É sério. Pensa na baixinha brava, meu amigo. É assustador. Mas é minha mãe. Eu falo 4 vezes por semana com a minha mãe. Minha mãe mora em Manaus. Eu falo 4 vezes por semana com a minha mãe. Eu não fui criado com a minha mãe. Eu fui criado 2 anos com a minha mãe. Eu não sei. A minha esposa, ela ama o sobrinho que ela tem. Nós não temos filhos. E ela ama o sobrinho dela, o Salatiel. Eu amo os nenenzinhos, eu fico besta, eu fico todo bobo, eu não tenho filhos. Eu tenho 47 anos e não tenho filhos. Minha esposa tem 45. Fala para ela que eu contei aqui, ela morre. Não parece, irmãos, ela parece ter uns 35, sério mesmo. Mas ela tem 45. E a gente fica babando o filho dos outros. Achando, viu o bebezinho, a gente começa a babar. Mas não é nosso filho. E a minha mãe, eu nunca tive esse sentimento de mãe, porque eu fui criado com vó. A minha avó, quando morreu, eu fiquei 3 meses mal, porque eu fui criado com minha avó. Ela era minha mãe. Mas eu comecei a aprender com a minha esposa, e depois que eu comecei a aprender isso aqui, há 10 anos atrás, quanto tempo que eu fui lá ministrar? Uns 8 anos atrás, né? De 8 a 9 anos, né? A primeira vez, né? Deus começou a ministrar isso aqui no meu coração, na minha vida. Aí eu comecei a aprender a ser filho da minha mãe. Porque eu não ligava para minha mãe. Eu passei 10 anos sem ver minha mãe e sem falar com ela. Aí no dia que eu fui para Manaus, eu fui lá para chamar uns palavrão na cara dela e falar umas verdades para ela, porque ela tinha me abandonado. Mas é outra história, né? Aí eu comecei a aprender com meu pai, quando ele me achou. Eu tinha 41 quando meu pai me achou. 40 anos depois meu pai me achou. Minha história é doida, viu? Não se assuste não. E aí eu fui aprender a ser filho com ele, porque ele tinha isso de todo dia falar com os filhos. A filha, minha irmã, uma filha que ele tem, todo dia liga para ele. Então ele queria que eu ligasse para ele todo dia. Ele falava, você não me liga? Ele falava para mim, você não me liga? Eu falei, o senhor não me liga também? Mas eu que sou o filho. Só eu que tenho que honrar. Aí eu falei para ele, eu tenho dificuldade de ser filho, eu não sei ser filho. Desde 9 anos de idade eu fui largado na rua e eu vivia assim, então eu nunca tive que dar satisfação para ninguém. Tudo que eu aprendi apanhando. Então eu quero que o senhor tenha um pouco de paciência comigo. E eu sou igualzinho o senhor, ignorante. Ele ficou me olhando assim, aí riu, porque ele é igualzinho. Na verdade eu sou igual a ele. E aí combinei com ele que toda quarta-feira eu ia para casa dele, para aprender a ser filho. Então eu ia para lá 4 horas da tarde e saía de lá 10 horas da noite. Toda quarta-feira, aprender a ser filho. A viver com o pai e aprender a ser filho. Minha mãe, eu falo com ela praticamente todo dia agora, porque eu estou aprendendo a ser filho. Meu pai é vascaíno e eu sou flamenguista. Quando eu conheci meu pai, o Flamengo vinha de 5 jogos sem vencer o Vasco. E o meu pai, como eu disse, é bruto. E ele chamava um palavrão bem grande e dizia assim, vou falar, essa merda aí de time, isso aí não presta não. Ele falava na minha cara, ele falava olhando pra mim, cara séria. E eu ficava, meu Deus. Nós tínhamos uma Kombi, eu estava levando ele num endereço, falou, dobra aqui. Eu falei, mas já passou na esquina. Eu falei para tu dobrar, rapaz. Nunca ninguém gritou comigo. Aí eu, já passando da esquina, aí eu dei seta para fazer a volta. Eu falei, pode voltar. Eu falei, não, vou fazer a volta. Eu não quero que você dê a volta, eu quero que você entre aqui. E aqui o sangue, o sangue fervendo. O senhor tá doido? Aí ele aqui, quê? Aí eu, meu Deus. Aí eu encostei o carro e também todinho. Dei a seta, olhei,
Fiz a volta e voltei para onde ele queria. Aí ele desceu, espera aqui. Eu tava dando a carona para ele, tá? Aí ele foi lá na amiga dele, que era do INSS, e eu lá, pastor. Que tá pensando? Na minha mente, o que tá pensando que é? Ele pensa que ele vai gritar comigo assim? Nunca cuidou de mim? Não me deu R$1 da vida? Passei fome dezenas e dezenas de vezes? Quase morri dezenas e dezenas de vezes de fome, de doença? Nunca fez nada para agora? Quer gritar comigo? Quem ele pensa? Eu pensando. Aqui dentro, o coração chega... Eu vermelho, suado, nervoso. Só que quando eu pensei em falar umas verdades para ele... Isso não faz muito tempo não, tá? Isso faz 3 anos atrás, tá? Ele estava lá dentro. E eu dentro do carro, dentro da Kombi. Ele falou assim, veio na minha mente essa frase: se você abrir a boca para falar alguma coisa para o seu pai, nunca mais você ministra a minha palavra. Porque veio uma frase logo na sequência: tu vai ministrar o quê? Se tu não tem a capacidade de se submeter ao teu pai, vai se submeter a quem? Não tem capacidade de se submeter à tua mãe, vai se submeter a quem? Ao pastor? A primeira palavra que o pastor der dura, você vai para outra igreja. E o problema continua dentro de você, porque o problema não é a igreja, o problema é o crente mal acostumado com esse mundo e quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Fui ministrar um seminário numa igreja, falando sobre liderança, sobre hierarquia. Aí no intervalo, um irmão chegou para mim, me tira engravatado, chegou para mim, ele não me conhecia, pastora. Ele não me conhecia. Isso eu acho legal. Eu gosto quando as pessoas vêm me questionar, eu amo. Aí ele veio no intervalo, né? Primeiro eram 4 que eu acho que eu ia falar, não me lembro, mas eram 4 palavras, né? Aí estava no intervalo, eu tinha dado a primeira palavra de 1h40. Aí ele falou assim: pastor, eu já vou lhe falar uma coisa, logo, eu sei que o senhor é homem de Deus. Chegou com esse aluguel, isso é aluguel, irmão. Eu sei que o senhor é homem de Deus, o senhor é uma bênção. Já vou dizer para você, Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirão chega com essa palavra diante de Moisés. Eles vão rachar a igreja. 25 mil morreu naquele dia, porque Moisés orou e disse assim: se não foi Deus que me colocou, vocês morrem como qualquer homem. Quero que você anote esse versículo, Números capítulo 16. Mas se o chão abrir, se cair fogo e consumir vocês, e a terra fechar e vocês morrerem consumidos pelo fogo e pela terra, Deus me colocou aqui. O chão abriu na hora e eles morreram. Por quê? Porque isso chama-se divisão. 6 coisas Deus abomina, 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina. Aquele que causa divisão entre os irmãos. Eu não lembro o que eu estava falando. Eu esqueci o que eu estava falando. Mas era da Bíblia, eu tenho certeza disso. Lembrei o que eu estava falando. Aí, ele falou assim: pastor, sei que o senhor é homem de Deus, eu vou falar um negócio para o senhor. O que mais atrapalha qualquer corporação, qualquer empresa e até a igreja é hierarquia. É mesmo? É. Tanto que está mudando essas empresas, o modelo corporativo de empresa está mudando. Esse negócio de o chefe, colaborador, não funciona. Estão tratando agora todo mundo como família, como todo mundo igual. Interessante. Legal, irmão, amém. Beleza. Aí eu voltei para ministrar, né? Acabou o intervalo, eu voltei para ministrar, né? Eu falei assim: eu já vou dizer para você logo a mensagem do diabo. O diabo lançou uma semente do quinto dos infernos, que hierarquia está atrapalhando. Mas eu vou provar na Bíblia que não atrapalha. Existe uma hierarquia instituída por Deus. Deus Supremo, Todo-Poderoso e Inigualável. Serafins, querubins, arcanjos,
anjos, homens. Hierarquia instituída por Deus. Dentro da família. Pai, mãe e prole, filhos. Vovô, vovó, tio e titia. Eu peço bênção até hoje do meu tio, da minha tia, pedi da minha avó. Não conheci meu avô. Do meu pai, minha avó por parte de pai, que eu nunca conheci. Eu estou no grupo do WhatsApp da família do meu pai. Agora é minha família. Peço bênção dela no WhatsApp. Bênção, vó. Hierarquia atrapalha. Mas se foi Deus que instituiu a hierarquia, começando pela família, para que eu aprenda que existe alguém que tem autoridade. Porque se dentro da minha casa o filho pródigo desonrou seu pai, quando ele em vida, o pai estava vivo, a mãe tinha morrido, por isso o filho pródigo tinha direito. O filho pródigo só tinha direito à herança porque a mãe morreu. Aí ela vira herança, o que era parte dela, ele tem metade de direito. Fazenda 100%, metade do pai e as outras duas partes dos dois irmãos. Então 25% pertencia ao filho mais novo. Ele olhou e falou assim: pai, eu quero a minha parte. Desonra. Ele estava dizendo assim, ó: eu estou dentro da igreja, mas eu não gosto da forma que o senhor administra e que o senhor vive. Eu quero o que é meu e eu vou para o mundo. É isso que o filho pode estar dizendo. Eu não gosto da sua liderança, do seu pastorado. Eu não gosto de viver como o senhor vive. Eu quero viver do meu jeito. É isso que o filho pródigo estava dizendo. Tem filho que sai de casa. Não aguento mais esse velho, esse meu pai é muito chato. Já vou dizer uma verdade para todo mundo aqui. Tudo que nós precisamos aprender da nossa vida está dentro de casa. Minha esposa é muito parecida com o jeito da minha avó. É assustador até. E você pode perceber, você que é casada, que o seu marido é parecido com o estilo do jeito do seu pai. Ou de um tio, ou de um padrasto. Pode prestar atenção. A pastora! É ou não é, Fábio? É incrível que até alguns costumes que minha avó tinha, minha esposa tem. É tudo. Em casa você aprende com os pais. Negociação. Sim, senhor e sim, senhora. Aprende a apanhar, aprende a cair e levantar. Come mais ou come menos. Se na sua casa tinha horário, você aprende que tem que chegar no horário. Tudo que nós precisamos está dentro de casa. E se eu fugir disso, eu vou viver uma vida de rebeldia. Por isso que a honra começa dentro de casa. E o filho pródigo desonrou o seu pai. Judas Iscariotes. Vamos falar da igreja de Cristo na terra. Judas Iscariotes, apóstolo de Jesus Cristo. Judas Iscariotes, capítulo 26 de Mateus. Judas está na mesa junto com Jesus da Santa Ceia. Tem aquela pintura que o pessoal faz dos 12 apóstolos de Jesus? Pois é, Judas está lá. Porque Judas só vai se separar do grupo na hora que eles levantam para ir para o Monte das Oliveiras. Judas sai do grupo. E eles vão para o Monte das Oliveiras. E Judas vai se encontrar com os sacerdotes. Se você acompanhar a narrativa, Mateus capítulo 26... No versículo 25, Jesus conversa com Judas. Jesus diz, no versículo 24, Jesus diz que alguém vai trair. Eles estão na Santa Ceia. Jesus diz que alguém vai trair. No versículo 25, Judas pergunta se por acaso sou eu? E Jesus diz, tu disseste. No versículo em diante, no versículo 29, no versículo 30, eles cantam um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Judas não vai para o Monte das Oliveiras. Judas vai se encontrar com os sacerdotes. E Jesus vai orar junto com os discípulos. Judas, a partir desse momento, se separa de Jesus. E Judas vai lá se encontrar com os sacerdotes. Por que Judas traiu Jesus? Deixa eu explicar uma coisa importante. Judas Iscariotes. Iscariotes era um sobrenome de uma tribo. Uma espécie de tribo. É igual a ideia dos herodianos, os saduceus, os fariseus, eram grupos religiosos.
E os Iscariotes eram um grupo separatista. O que é isso? Era um grupo de pessoas que lutavam pela libertação de Israel de Roma, para que Roma saísse, deixasse Israel. Então ele era um grupo, ele pertencia a um grupo, a uma classe inteligente, estudada, que, segundo os historiadores, tinha 2 homens entre os 12 apóstolos que eram formados, que tinham estudo, instrução. Mateus, que trabalhava no Ministério da Fazenda, cobrava impostos. E Judas, que também era formado, também tinha instrução, estudado. Eram os 2 homens da elite pensante. E Judas, ele achava que Jesus era um líder político que ia libertar Israel da escravidão de Roma. Quando Jesus começa a pregar o reino de Deus e que ele ia morrer, Judas começa a discordar da mensagem. De vez em quando Judas já discordava. Maria chega diante de Jesus com um vaso de perfume. O vaso era de alabastro. E ela derrama o vaso sobre Jesus. E Judas faz um questionamento. Ele discorda do que aconteceu. Por que esse desperdício? Não poderia se vender esse vaso por 300 dinheiro? Quer dizer o quê? 1 ano de trabalho de diária. Uma diária varia entre 80 e 120 reais. Uma diária, né? E ele fala isso. 300 reais, 300 dinheiro no caso, que é o equivalente, na época, a 1 ano de trabalho. Ou seja, era um perfume muito caro. E aí, Jesus vai dar um corte em Judas. Quase que Jesus dizia assim: ô avarento, só pensa no dinheiro. Quase que Jesus falava assim para ele. Porque ele pensava diferente de Jesus. Ele discordava do que Jesus estava fazendo. Aí, Judas discordava, começa a mostrar os seus pensamentos contrários em relação ao que o líder Jesus fazia. Quantas pessoas na igreja discordam do que o líder faz? Eu sou um líder duro, eu sou. Na igreja que eu sou pastor, não tem ninguém que veio de outra igreja. Todos nasceram comigo, aceitaram Jesus através de mim. Por quê? Porque não aguenta a forma que eu ensino. Porque ou é, ou não é. Agora tem um ponto. Eu ensino a Bíblia. Eu quero apresentar o Rafael. Levanta aí, Rafael. O Rafael é ovelha lá na minha igreja. Irmão em Cristo, abençoado, jovem lá da nossa igreja. Eu sou da igreja Emanuel, nem me apresentei, né? Misericórdia, sou pastor da igreja Emanuel. Né? A igreja Emanuel fica na Vila Princesa. Quem conhece a Vila Princesa aí? É lá mesmo, longe de Paraná, né? Eu moro na Zona Sul, mas a nossa igreja fica lá na Vila Princesa. E eu sou pastor lá há 15 anos. Todos aceitaram Jesus lá na nossa igreja, né? Estão lá até hoje, né? O que é que acontece? Eu sou duro. Eu não vou alisar. Agora, você pode ter certeza que eu vou ensinar o que está na Bíblia. E o que eu estou falando para você, eu estou usando exatamente o que a Bíblia está dizendo a respeito de Judas. E aí Judas, por discordar de Jesus, ele vai lá com os sacerdotes, porque ele discorda. E é incrível que pareça que está cheio de crente que discorda do pastor e fica fazendo comentário com os outros. Porque você não concordar com uma coisa que o pastor fala, é normal. Agora, o que não é normal é você comentar com o outro. Se você discorda de algo e guarda para você, bênção pura. Agora, no momento que você abrir a sua boca para comentar com alguém, não, eu estou só comentando. Pecado. Pecado. Abra sua Bíblia, Salmo 101. Eita glória! Jesus! Deixa eu fazer um comentário. Abre aí o Salmo 101. Você já viu alguém comentar a respeito de um irmão na frente dele? Sim ou não? Então é escondido. Um dia 2 irmãs estavam conversando
E a irmã não viu que eu dobrei a esquina. Quando eu chego, eu, Pai do Senhor, irmã, daqui na porta aí. Pai do Senhor, minhas irmãs, elas olharam. Estava falando de mim. Aí eu fui chegando, e eu vi a cara dela desconfiada. Eu olhei, vocês estão falando de mim? Pastor, eu falei, estava falando de mim ou não estava? Se estava falando, tudinho vai cair por terra, em nome de Jesus. Você está amaldiçoando a gente, pastor, não preciso não, irmão, está na Bíblia. Vamos ler agora. Se não fala na cara, se você não fala na frente da pessoa, você está difamando ela. Fez um comentário, está falando mal. Está na Bíblia, Salmo 101, olha o que Deus faz. Versículo 5. Aquele que difama o seu irmão à escondida, eu o destruirei. Meu Deus, eu não aguento mais essa prova. Eu não sei por que eu passo por tanta prova. Acabou de descobrir. Deus abomina. Deus abomina quem semeia contenda. Agora imagina você ficar falando mal do líder. Sabe o que eu acho interessante? Que tem alguns crentes na igreja que são Judas e acham que não é e não sabe. Você quer que eu prove para você? Capítulo 26 de Mateus, lá onde a gente estava agora, abre aí, 26. Vamos provar na Bíblia que tem um monte de irmão que é igual Judas. Pastor, o senhor está falando que a gente é traidor, pastor? Tô mesmo. É verdade? Capítulo 26. Versículo 48 em diante. Quem achou diz, glória a Deus. O traidor tinha dado um sinal dizendo, o que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, mestre, eu te saúdo. E deu um beijo nele. Ah, Fábio. Porque o Fábio eu tenho intimidade, o que eu vou fazer? Deixa a Bíblia lá que é para não cair. Vou botar a máscara aqui porque quero que fique saudável com o resto da vida. Quero te ver até os 90 anos. Pelo menos tudo 90, eu vou estar com mais. Eita, pastor! Pastor, eu estou contigo, pastor! Eu estou contigo! Nós estamos juntos, pastor! Estou aqui! Eita, glória! Olha, pastor, eu estou orando pelo senhor, viu? O que foi que Judas fez? Responda para mim, o que foi que Judas fez? Ele fez mais do que eu fiz. Judas fez mais do que eu fiz. Judas deu um beijo. Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus olha para Judas e fala o quê? Amigo, a que vier? Pode ler aí o versículo. Versículo antes. Amigo, a que vieste? Jesus não mente e não é sarcástico. Jesus fala a verdade. Jesus tratava Judas como um amigo. Ele tinha Judas como um amigo. E Judas tinha Jesus como mestre. Porque ele fala desse jeito. Mestre. E dá um beijo em Jesus. Aí, qual é a atitude? O que foi que aconteceu? O que Judas tinha feito antes? Falado mal de Jesus. Negociado. Um monte de crente faz isso, irmãos. Abraço o pastor, o irmão, o líder da célula. Ainda fala, tem gente, pastora, tem gente que enche a boca, pastora. Meu líder. Aleluia.
E eu acho invocado, sabe o que é? Tem um monte de crente sapateando. Sapatinho de fogo. Eu me amarro, eu amo essa parte. É sério. Irmãos, aqui no culto é um fogo, é uma unção, mas quando passa daquela porta, eu não sei o que acontece. Na verdade, eu sei o que acontece, mas assim, é sério. É impressionante como o Espírito Santo fica e a pessoa vai sozinho. Porque o Espírito Santo não vai junto, não. O Espírito Santo não foi com Judas. Lucas diz que o diabo se apossou dele. Está em Lucas. A gente não vai ler agora não, mas depois tu lê. Lê Lucas todinho que você vai achar. Diz que o diabo se apossou dele. E ele estava na mesa jantando com Jesus. Sabe o que ele disse na mesa? Eu te amo, Jesus. Tem um monte de crente assim, que na frente, eu sou fiel, eu morro contigo, Jesus. Eu morro, ai Senhor, se for preciso, eu morro por ti. Só foi chegar 50 soldados, tudinho saiu correndo. Tem irmão que faz churrasquinho na casa dele para falar mal do pastor. E eu não estou falando só do pastor não, tá? Se falar mal de um irmão que está do seu lado, dá na mesma. É pecado do mesmo jeito. Aí, o fogo cai, mas o fogo não fica. Vive na prova, por quê? O que foi que houve com Judas? O que foi que houve com Judas? Morreu, sem ser abençoado. Morreu sem ser o quê? Povo de Israel que saiu do Egito. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Atravessou o mar vermelho. Viram milagres extraordinários. Quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. Josué e Calebe. E o restante morreu no deserto por quê? Eu vou citar só o detalhe, vou citar só a palavra no modelo bíblico. Murmuração. É interessante que tem um monte de crente que não sai da prova, que continua, olha a comparação agora, que continua no deserto e não chega nas bênçãos, no que a pastor Luana pregou aqui, prosperidade, na bênção, nas vitórias, nas conquistas. Por quê? Porque murmuração é falar mal, é reclamar e falar mal. Isso quer dizer murmuração, aquele que reclama. A murmuração, uma pessoa que reclama, ela está insatisfeita com Deus. Ela está dizendo que Deus não é suficiente. É essa pessoa que reclama, que fala mal, que faz comentários indevidos. Você sabia que é crime? Falar mal de outra pessoa? Você sabia que é crime? Você sabia que é 3 anos a pena? Você comentar, não precisa ser do pastor. Se você falar mal de uma outra pessoa e ela for na delegacia registrar uma ocorrência, 3 anos de cadeia. E, eu já arranjei um bom advogado, não vou ser preso. Beleza, não pode mais fazer concurso público. E se você tiver qualquer benefício para receber do Estado, do município, vai ter um problema sério para poder receber. Até o que o governo paga aí, como é que é o nome do governo federal está dando aí na pandemia? Até o auxílio perde. É sério? Porque está falando que não deve. Porque sabe qual é o nome disso? Você quer ver um exemplo? Na igreja, o nosso pai espiritual é o pastor, é o líder. Se você tem uma célula, se você é de uma célula, o seu líder de célula é o seu pai espiritual ali naquela célula. Na igreja é o pastor. E aí, nos departamentos, cada departamento tem o seu líder. São os pais espirituais. Agora veja bem, se eu desonro o meu líder, que honra eu tenho? Que honra eu tenho? Que tipo de honra eu tenho? Agora, olha como eu vou voltar para a frase que eu comecei a palavra. Que caminho é esse que eu estou andando? Porque o filho pródigo, quando ele tomou uma decisão,
daquilo que já estava dentro dele, ele foi para o mundo. E é interessante que o fim dele foi lá no chiqueiro. Porque uma pessoa que anda em desonra, normalmente ela tem uma frase. E ela fala assim: eu sirvo a Deus, não ao homem. É assim que a pessoa diz. Isso é normal para uma pessoa que vive em desonra. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a pessoa não quer honrar e se submeter a ninguém. Então, ela tira o homem e diz que ela serve só a Deus. Só tem um problema. Aí, a Bíblia diz assim, que se eu não obedeço ao homem que eu estou vendo, como é que eu posso obedecer a Deus que não vejo? Então veja bem, irmãos, quando a gente fala sobre honra, honra é atitude. É aquilo que eu faço que determina o meu resultado. Se eu levanto todos os dias e não escovo os dentes, em um ano eu vou ter que colocar uma chapinha. Uma chapinha? Por quê? Porque vai perder os dentes tudinho. Ou quase todos. Eu estou falando de atitude, caminho que está caminhando e o resultado final. Se durante um ano eu almoçar e jantar sanduíche, em um ano eu vou ter problema no rim, eu vou ter problema no fígado, eu vou ter problema de colesterol, eu vou ter problema de diabetes, eu vou ter tudo que eu tinha. Não foi isso que eu fiz não, tá, irmãos? Mas não está muito longe disso. Então, o caminho que eu ando vai me levar para a minha colheita. Se eu ando num caminho de desonra, a minha vida, ela sempre vai ser uma desgraça. É uma prova atrás da outra. E eu nunca consigo sair dessas provas. Parece que o deserto nunca acaba na minha vida. Agora, quando eu ando em honra, aí eu olho para José, capítulo 37 de Gênesis. Se você quiser anotar, eu vou ganhar tempo, porque eu não sei que hora é, então eu estou pregando. O pastor não falou nada ainda. Enquanto ele não puxar minha camisa aqui, eu estou pregando. Né? No capítulo 37 de Gênesis, nós vamos encontrar José. E ali, nesse 37, diz que que Jacó amava mais a José do que aos outros seus 11 filhos. 11 filhos homens. Eu vejo um monte de gente falando dos 12 filhos de Jacó. Só que Jacó tinha 13 filhos, irmãos. Ele tinha 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. Veja bem. Mas Jacó amava a José. Por que Jacó amava mais José? 2 motivos. Primeiro, ele era filho da mulher do coração de Jacó. O amor da vida de Jacó. Amém? Jacó amou uma mulher e ela deu um filho para ele. Quem? José. Aí ela morreu. Então, Jacó amava José porque ele era fruto do seu grande amor. Segundo, José era um excelente filho. Seus irmãos aprontavam na plantação, nos animais. Sumiu 5 ovelhas. Foi o lobo, pai, que levou o lobo. O lobo matou as 5 ovelhas. Ah, foi, tá bom. Mentira. Eles matavam as ovelhas, faziam churrasco lá mesmo. Vendia, fazia, aprontava. E José, quando descobria, aí contava para o pai dele. Pai, estão fazendo isso, isso, isso. José não tinha mentira com seu pai. José era verdadeiro. E José não aceitava mentira dos seus irmãos. José vivia um caminho de honra. Quando José vai ser escravo, lá na fazenda de Potifar, ele não vai para dentro da casa, ele vai lá para a fazenda. Ele vai viver junto com no meio dos outros escravos. E se você prestar atenção na passagem bíblica, no capítulo 38, você vai ver que Deus abençoava tudo que José fazia. José
era o trabalhador, daqueles que trabalham no braço, lá na fazenda. Mas tudo o que José fazia prosperava, diz a Bíblia. Capítulo 38. É interessante você observar que se destacou em tudo no seu caminho. Naquilo como ele vivia e fazia. Aí o dono da fazenda percebeu, Potifar, falou assim, traz ele para dentro de casa. Vou colocar você, jovem, para administrar todos os meus bens. E ele era um dos conselheiros de Faraó. Então ele era um homem muito, muito, muito rico. Potifar. E José vai administrar a casa, os bens de Potifar. E tudo que José fazia, prosperava. Por quê? O versículo diz assim, porque Deus era com ele. O Salmo 1 nos dá uma regra. Eu quero que você anote também o Salmo 1. O Salmo 1, ele vai no versículo 3, me falar sobre prosperidade. O versículo 3 do Salmo 1. Só que quando ele fala de prosperidade, ele começa dizendo assim, ó, será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, cuja folha não cai, ppp, tudo quanto fizer prosperará. Bem? Tá, anote aí, a marca aí. Só que antes de citar o versículo 3, Deus cita 2 versículos. Ele fala o que não pode, aí o segundo versículo ele diz o que tem que fazer, e o terceiro versículo ele diz o resultado. Então, as suas atitudes, não pode. Versículo 1. A atitude o versículo 2 é a atitude que pode. E o resultado disso é o versículo 3. Entenderam? Vamos lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não pode. Não pode ouvir os conselhos da vizinha. Não pode ouvir o conselho da macumbeira. Não pode ouvir o conselho da filha do cão que mora do lado da sua casa. Na vizinha da frente. Tem um monte de crente que fica conversinha com quem não interessa. Você tem que conversar com o seu pastor e com a sua pastora, meu irmão. Caminho de desonra, você vai conversar a sua vida com quem não interessa. Caminho de honra, você conversa sobre a sua vida com o seu líder e com a sua líder. Bem-aventurado o varão ou a mulher que não anda segundo o conselho de ímpio. Continuação do versículo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. Tem uma rodinha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma rodinha ali que só conta piada de crente, ladrão, safado, vagabundo, pilantra. Só fala assim. Nem chega perto desse povo. Está na Bíblia, é isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, versículo 2. Antes, ele está dizendo assim, não faça isso, mas tem que fazer o 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e da sua lei medita dia e noite. Versículo 2. O que é meditar na lei do Senhor? É eu pegar a minha Bíblia e ler. Eu vou ler. Eu não sei quantos capítulos você lê por dia, né? Então você pega a sua Bíblia, vamos dar um exemplo, né? Você pega a sua Bíblia e lê 5 capítulos. Terminei de ler os 5 capítulos. Glória a Deus, Pai, muito obrigado. Faz uma oração. E aquela mensagem que você leu, deixa ela na sua mente. Pense nela durante o dia. É isso que a Bíblia está falando. Medita dela dia e noite. Medita, não está falando para ler. Você lê e medita, pensa nela. O que você leu? Porque aí você põe em prática. Eu sou terapeuta. Tudo que na nossa mente, tudo que eu fico no meu pensamento, eu vou acabar falando. E tudo que eu acabo falando, eu acabo praticando. Isso é uma lei. É a lei do nosso inconsciente. Eu penso e eu acabo falando. E o que eu falo, eu acabo fazendo. Isso é regra. Ninguém foge disso. Então eu leio, eu penso, eu falo e eu faço. Como foi que Jesus venceu o diabo? Mateus capítulo 4. O capeta falou, come o pão. Ele falou, está escrito. Foi assim? Aí o capeta disse, te joga no pináculo do templo, 70 metros de altura, tá? Jesus disse o quê? Está escrito. E é legal que Jesus só citou Deuteronômio. Deuteronômio 10, o primeiro, e o segundo ele fala Deuteronômio 16. Está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele cita o Salmo 91, versículo 11 e 12. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Começa a citar a Bíblia.
Jesus vence Satanás pela palavra. Tem um monte de crente que acha que é pela oração. Eu não vi nenhuma vez Jesus repreendendo: capeta, vai para longe de mim, eu te repreendo, está amarrado, sai de ré, jacaré. Não vai ver. Você não vai ver. A oração te fortalece, mas não repreende Satanás. Ele não vai fugir de você. Agora, a palavra de Deus, Jesus usou para vencer Satanás. E tem um monte de crente vivendo em desonra, do mesmo jeito. Por quê? Porque acha que sabe alguma coisa. Se eu fosse o pastor dessa igreja, você não é. Exatamente por isso que você não é, porque você faz questionamento, que não deveria. Você não concordar com alguma coisa que eu preguei aqui, normal. Mas não dá direito a você a questioná-la. Entenderam como é que funciona? O caminho que José escolheu foi o da fidelidade ao seu líder. Quem era o líder de José? Quem era o líder de José? Potifar. Ele era o patrão. Potifar era o líder de José. Tem gente que pensa que José era fiel a Deus. Sim, também. Mas José era fiel a Potifar. Potifar era o dono. José era escravo, então Potifar era o líder. José era fiel a Potifar. Lá vem a bonitona. Sabe aquela bonitona? Cadê os homens aí? Diz amém. Cadê os homens aí? Tem homem não? Cadê os homens? Diz amém. Vixe, tem homem não, irmãos? Cadê os homens? Não estão me ouvindo. Os homens, só homem. Homem, diz amém. Ah, apareceu alguns aí. Meu Deus, eu me assustei agora. Jesus, Alexandre, pelo amor de Deus. Jesus, que susto eu levei agora. Aquela mulher bonitona, que bonita para mim é uma coisa e bonita para você, homem, outro homem é outra coisa. A beleza é subjetiva. O que é subjetivo? Quer dizer que ela não é igual para mim e nem para você. Para uma mulher, o lourão de olho azul é bonito. Para outra mulher, ela vai olhar assim e falar: esse azedo aí? Porque isso é gosto. Então beleza, ela é subjetiva. Quem disse que a mulher magrinha é bonita foi a televisão. Isso é mentira. Quem gosta de osso, amém. Bem magrinha, amém. Agora, deixa eu explicar o que eu quero dizer. É que eu gosto da minha esposa, que ela é meio gordinha. Assim, ela não é gordinha, mas ela tem um corpo mais... Então, pra mim, a ideia da magrinha não cola. Mas, pro meu cunhado... Tá entendendo onde eu quero chegar? Não é desfazendo de ninguém, não. Eu sou gordinho, ó. Eu emagreci 17 quilos, mas eu sou gordinho. Agora, o que eu quero dizer é assim. Pro meu cunhado, a esposa dele, ela é magrinha, né? Ele acha ela top das galáxias. É, porque ele, entenda, cada um tem a sua visão. Então lá vem aquela mulher bonitona. Está na Bíblia, porque José viu que ela era bonitona. Foi José que contou. Alguém contou, José contou para alguém e alguém contou para Moisés. Foi Moisés que escreveu? Então José disse que ela era bonitona. Ela era bonitona aos olhos de José. Sabe o que José fez? Sai, capeta, está amarrado. Foi assim? Foi não, irmãos. José fez uma escolha. E a palavra que José disse mostra quem era José. Ele olha para aquela mulher e fala assim, ó: pecaria eu contra o meu Deus? Qual era o caminho que José andava? De honra. Uns irmãos que ficaram com raiva de mim. Mas fica, não estou nem aí. O problema é dele. Porque eles foram falar mal de um pastor para mim. Quê? Não, você está sabendo? Sabendo o quê? É que eu não sei ser... A minha esposa está tentando me ajudar a ser mais amável, mais educado. Mas é que escapole de vez em quando, irmãos. Ou quase toda vez. A minha esposa, ela é super... Né, pastora? Ela é super educada. Nós somos exatamente oposto, eu e ela. Exatamente oposto. Ela é delicada, ela é amável, ela é educada, ela é gentil, ela é bonita. Pois é. E eu sou esse negócio que vocês estão vendo aqui. É sério, eu sou esse negócio aqui. E aí, né, pastor? O pastor está dizendo que é. O pastor Fábio está dizendo que é. Aí, o caba estava falando de um outro pastor.
senhor está sabendo? Eu falei, o quê? Eu já fico logo nervoso, irmão. Entenda mesmo. Vai falar de outra pessoa para mim. Eu falei, tá, é doido. O senhor está sabendo o quê, minha irmã? Era mais irmã, desculpa, era mais irmã. O quê? O senhor não está sabendo? Eu falei, pode parar. Quem disse? A senhora tem prova? Antes dela falar, a senhora tem prova? A senhora viu, a senhora estava lá? Porque ela não achava, ela achava que eu ia dizer assim, o quê, meu irmão? Ela ficou desse tamanho assim.